Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Peugeot 208, falar por que eu comprei o Peugeot 208, falar algumas características do 208, por que algumas pessoas têm uma interpretação errada do 208 e também vamos desmistificar algumas coisas aqui sobre o carro e dar uma opinião um pouco diferente. A maioria das opiniões que eu tenho visto aí na internet falam muito sobre pessoas que vendem um carro de uma categoria inferior e falam sobre o 208, ou muitas vezes o cara que só tem uma loja, revende carro, passou algum tempo com o 208, mas não usou o carro no dia a dia, não sentiu o carro do jeito que ele é, e os problemas e as alegrias que ele te dá ao longo de muito tempo de uso. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Eu já encontrei muita gente fazendo avaliações de Peugeot 208, falando que o carro é super confortável e é uma maravilha de carro, um motor super potente. Mas aí quando você pega o histórico, o cara tá vindo de um carro ali, por exemplo, ele tá vindo de um carro antigo, 1.0. Então não é um parâmetro muito interessante você comparar o Peugeot 207, por exemplo, com um Gol de segunda ou terceira geração. É um carro bem aquém daquilo que o 207 oferece, até mesmo por uma questão de idade. Se comparar com um carro 12, 13 anos mais velho que o 207, não é uma comparação tão justa. Então vou contar para vocês um pouquinho da minha história também com carros. Eu tive por muito tempo um Fiat Uno e depois um Volkswagen Gol Track ano 2013. Foi a minha primeira mudança de carro. O Fiat Uno eu ganhei do meu pai, era o carro do meu pai. E o Gol eu acabei comprando o carro, foi meu primeiro carro propriamente dito, que foi meu mesmo. E era um carro muito bom, mas era um carrinho muito fraco, como todo carro 1.0. Quando eu me formei, eu acabei conseguindo um emprego e comprei um Citroën C4 GLX 1.6, um carro fantástico e que subiu muito o patamar de conforto, motorização. O carro só não tinha uma economia muito boa, o carro era muito gastão, era muito beberrão. Mas aí veio a crise, eu acabei perdendo o meu emprego e para dar uma segurada nas contas eu acabei optando por comprar esse carro aqui, o Peugeot 207. Quando eu fui comprar o carro, as opções que eu levei em consideração eram, as principais características que eu levei em consideração eram: tinha que ser um carro barato, tinha que ser um carro econômico e não podia ser um carro 1.0. Eu não queria voltar para carro 1.0, particularmente eu não gostei de usar carro 1.0, o custo-benefício não compensa. Depois de muito procurar, eu acabei optando pelo Peugeot 207. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Eu saí de um carro de uma categoria superior, saí de um Citroën C4 e desci para um Peugeot 207. Então, vamos lá. Se você está vindo de um carro ali, de um carro 1.0, por exemplo ali um Fiat Uno Mille 1.0, ou de um Chevrolet Classic, por exemplo, que são carros de uma categoria abaixo desse aqui, a primeira impressão que você vai ter ao entrar no carro é, primeiro, é um carro com um design muito mais refinado que esses outros, e segundo, que é um carro com um desempenho muito melhor. E em alguns casos até a questão de economia ela é bem parecida. Mas se você está vindo de um carro, se você está querendo fazer uma mudança simples de carro, por exemplo, eu tenho um Fiat Uno desse modelo mais recente, ano 2009 ali, 2010, e estou querendo fazer a troca e pegar um 207, ano 2012, 2013, só para ficar com um carro mais novo, menos rodado e tal. Cara, você não vai sentir nenhum ganho de conforto. Talvez você sinta ali, se você vai sair de 1.0, você provavelmente vai sentir uma melhora no desempenho, mas nada exorbitante, nada gritante. O carro tem um bom desempenho, mas não é nada do outro planeta.
São 80 cavalos e um motor 1.4, apesar de ter uma distribuição de torque interessante, não é dos motores mais potentes. É um carro que tem um motorzinho bem preguiçoso. Durante as acelerações você sente que falta ali um pouco de gás ao motor da Peugeot. Mas voltando, então, se esse é o seu caso, você não vai sentir isso que o pessoal fala na internet, de que o carro é confortável e tal. Eu acho até que o contrário, a suspensão desse carro não favorece muito o conforto. Então, o que você vai sentir é um carro que tem uma suspensão muito mais firme. Eu prefiro esse acerto de suspensão, particularmente. Principalmente rodando em rodovias, você percebe que o carro ele tem um acerto muito gostoso para te garantir uma tocada segura. Mas ele não tem um acerto de suspensão confortável, não chega a ser confortável. Qualquer imperfeição no terreno, no asfalto no caso, é passada com muita nitidez ao condutor. Então assim, acaba se tornando um carro meio duro de guiar, meio áspero de guiar. Mas vamos falar do carro em si. Esse aqui é um carro que o pessoal geralmente fala horrores na internet. Uns falam horrores, principalmente aqueles que nunca tiveram, ou que tem um amigo que teve, ou que comprou um carro já sambado. E do outro lado tá o pessoal que tem o carro, cuida do carro e acaba defendendo ali em demasia o carro. Galera, voltando um pouquinho no tempo, quando eu quis comprar o meu carro, eu lembro que em 2011 chegaram os chineses ao mercado e muita gente fez um grande rebuliço no mercado de automóveis aqui no Brasil. E simplesmente, eu lembro de uma reportagem da Quatro Rodas, onde a Quatro Rodas mostrou que o Jaque J3, por exemplo, era um carro que tinha uma mecânica confiável, mas que tinha muitos problemas bestas que aconteciam. E puxando dessa avaliação da Quatro Rodas, é muito parecido o que acontece aqui com o Peugeot 207. É um carro bacana, é um carro legal, mas que dá muito probleminha chato, muito probleminha besta. Por exemplo, o meu Fiat Uno, que foi o carro que eu peguei do meu pai, o carro ficou na mão da minha família durante 10 anos. O carro rodou 130 mil quilômetros, para vocês terem uma noção. E eu nunca tive grandes problemas com o carro. Era um carro de mecânica extremamente simples, mas era um carro que nunca deu uma dor de cabeça pra gente. Eu tô com o meu Peugeot aqui há pouco mais de um ano, meu Peugeot 207, e antes que alguém fale, eu comprei esse Peugeot de conhecido, de alguém da minha família, então eu sei que todas as revisões foram feitas da forma correta. E, enfim, o carro já deu um monte de probleminha assim, um monte de defeitinho chato, um monte de defeitinho besta, que, cara, os meus outros carros nunca deram nada parecido. Toda hora aparece uma coisinha diferente para fazer no carro, é impressionante. A sensação de fragilidade que eu tenho com esse carro, eu nunca tive com nenhum outro. Por exemplo, sensor de velocidade, que do nada ele para de funcionar. Muitas vezes, isso sem contar válvula termostática, o medo constante ali da junta de cabeçote queimar, ventilador do radiador, que de vez em quando quebra uma resistênciazinha que tem, o ventilador de cabine aqui do ar-condicionado, que às vezes também quebra a porcaria de uma resistência que tem lá dentro. Pô, uma resistência, cara, brincadeira, Peugeot. Não é um negócio caro, mas é uma coisa que acaba te fazendo ou perder tempo consertando, ou perder tempo e dinheiro, no caso, levando em alguma oficina para consertar uma besteira, uma resistência de ar-condicionado. Eu tive 3 carros antes de ter o Peugeot 207. Eu tive um carro que durou 10 anos na mão da gente lá em casa, 130 mil quilômetros rodados, e nunca deu problema na resistência da ventoinha do ar-condicionado. Porra, não cola isso. Fora outros defeitinhos, fora os defeitos de suspensão, que esses aí, pelo amor de Deus, toda hora, todo dia
aparece um barulhinho diferente. O acabamento do carro faz muito barulho. Se você pegar qualquer estradinha de paralelepípedo, você vai ouvir uma batedeira gigantesca aqui, se você tiver um Peugeot 207 na sua mão. É horrível isso. Falando em mecânica, eu particularmente nunca tive problema com a mecânica do carro, mas é uma mecânica que não me passa uma sensação de robustez, para ser bem sincero. É um motor que tem um funcionamento macio, liso, é bom de guiar o carro, ele tem uma entrega de torque bem linear, o torque está sempre ali na sua mão, desde ali as 1500 RPM, mas apesar de não ter uma potência muito grande, como eu falei no começo do vídeo, mas é um motor que me deixa de certa forma inseguro, não só por já ter visto muita gente relatar os problemas que tem no carro, e aí boa parte disso se deve à falta de manutenção, mas por ver que mesmo o carro recebendo manutenção, um carro que está bem revisado, um carro que tem manutenções em dia, é colocado o óleo correto, todos os filtros foram trocados, correia dentada, etc, etc, etc. Mesmo assim, o carro vive dando alguns probleminhas, e mesmo assim a suspensão do carro dá dor de cabeça, mesmo calibrando o pneu, fazendo alinhamento, balanceamento, andando na manha. E nada de passar em buracos absurdos e tal. A pavimentação aqui da cidade até que é boa, inclusive. Mas mesmo assim, vez ou outra, você tem que fazer troca de bucha, troca de rolamento. E é um gasto que você tem, e fora que é tempo que você perde. Mais uma vez, é um carro bem bacana, é um carro que tem um design bacana, é um carro que não chega a ser o supra-sumo de conforto, mas oferece um conforto mínimo aceitável para 4 adultos. Mas de fato, cara, não tem como tapar o sol com a peneira. É um carro que deixa a desejar em confiança, em confiabilidade. É um carro que não me passa uma sensação de robustez. Diferente do que acontecia, por exemplo, com o Citroën C4. Era um carro que passava bastante robustez, trazia uma sensação muito boa de segurança, coisa que esse carro não me proporciona. Eu já tive a maioria dos problemas que eu tive com o carro foram pequenos, mas eu repito, foram problemas que nenhum dos outros carros me deram até hoje. Fora que, além disso, a válvula termostática do carro já quebrou 2 vezes, e aí a gente sabe, você que tem Peugeot, que tem um carro com esse motor, você sabe que esse motor é muito sensível à temperatura. Qualquer coisinha você queima a junta do cabeçote, e aí o estrago, o prejuízo é enorme, é um absurdo. Então assim, se você está pensando em comprar um Peugeot 207, se está ali no teu orçamento comprar um Peugeot 207, fica esperto, toma cuidado com isso. Compra um carro bem revisado e deixa sempre ali uma grana guardada para você também fazer uma revisão no carro. Muitas vezes não é preventiva. No caso do Peugeot, muitas vezes, mesmo o carro estando em bom estado, você tem que partir para uma corretiva, não tem o que fazer. Quem disser a você que não, provavelmente não está sendo honesto ou está sendo um fanático pela marca como você. O carro tem sim problemas, mas também tem pontos muito positivos. É um carro bastante econômico. O meu carro hoje faz mais ou menos uns 10 a 11 km por litro na cidade e chega a fazer 13, 14 na estrada. Então é um carro que eu julgo bastante econômico. É um carro que anda bem, principalmente se você está ali até 3 adultos com bagagem. Acima disso o carro sente bastante, acima disso o carro começa a sentir bastante ali o peso. Falta um pouquinho de motor, mas no geral é um carro que tem um desempenho muito legal e tem uma economia bacana. O calcanhar de Aquiles do carro é a parte de confiabilidade. Peças também, a galera fala muito, pega muito no pé de peças. Eu pus o meu carro à venda e acho que a coisa que a maioria das perguntas eram com relação à suspensão e disponibilidade de peças. E pelo menos aqui, eu moro em João Pessoa, e pelo menos aqui a disponibilidade de peças é total. Eu encontro qualquer peça do meu carro a pronta entrega aqui na cidade, nem precisa ir na concessionária, em qualquer loja. As peças têm
preço um pouquinho maior, mas não chega a ser absurdo se você comparar com um carro, se você comparar com o preço de peça de carro 1.0, ela é um pouquinho mais cara, mas não chega a ser absurdo. Então, outra coisa, preço de seguro é um pouquinho salgado, não é tão barato quanto o preço de seguro de alguns carros 1.0 mais simples, mas também você tem a vantagem de estar num carro que te entrega um desempenho melhor ali que um carro 1.0 e que custa menos, muitas vezes custa ali 4, 5 mil a menos que um Volkswagen 1.0 do mesmo ano. Então deve-se levar em consideração isso. É um carro que vai te entregar um desempenho melhor, é um carro bonito, é um carro que tem um design interessante, tem mais ou menos o mesmo nível de conforto, com uma ressalva para a suspensão um pouquinho mais dura, mais firme, que, volto a dizer, eu particularmente gosto desse acerto de suspensão, principalmente em rodovias, me passa muita segurança. Eu consigo entrar em curvas com uma certa confiança, com uma certa velocidade, inclusive, mas, por outro lado, é uma suspensão que tem problemas, principalmente se a sua cidade não é muito bem pavimentada. No mais, eu acho que é isso. Para quem eu acho, depois da minha experiência com o 207, para quem eu acho que é o carro, quem é o comprador ideal do 207, eu vejo três pessoas como três possíveis cenários para um comprador feliz de um Peugeot 207, que seriam o cara que já tem um carro francês, por exemplo, o cara tem um Peugeot 206 ou tem um Citroën C3 ali um pouquinho mais antigo, ou mesmo um 207 mais antigo ali, um 2009, por exemplo, que está querendo migrar para um mais novo. Esse é um cara que vai se dar bem, até porque já conhece. O segundo cenário seria o cara que tem um carro 1.0 ali mais antiguinho. De repente o cara tem um carro 2006, 2007, o cara tá vindo de um Celta, de um Classic, por exemplo. Sair para um 207 ou um 207 Passion é um salto bem interessante é um salto bem interessante aí na questão de conforto e desempenho, principalmente. E no terceiro cenário seria o cara que é mais ou menos o meu caso, é o cara que tá saindo, que tá precisando de um carro mais econômico. Veio a crise aí e a gente tá buscando um carro ali mais econômico. De repente você quer começar a fazer Uber, por exemplo. É um carro que tem um bom espaço interno, tem um no caso do Passion, tem um porta-malas bastante generoso e, principalmente, cara, não tem como negar, é um carro bastante econômico. Só tem que ficar ligado, tem que ficar esperto, porque é um carro que tem uma mecânica não tão robusta quanto os outros. Se você comparar com um Gol 1.0, por exemplo, não chega nem aos pés da confiabilidade que passa aquele motor 1.0 da Volkswagen. No mais, fica a recomendação. Por outro lado, se você comparar ano a ano, você vai pagar uns 4, 5, às vezes 6 mil reais a menos por um Peugeot 207 que tem um motor bem mais interessante. Então fica a dica para você que tá buscando um Peugeot 207. Procure um carro muito, mas muito bem revisado, um carro de procedência e, se possível, um carro com garantia. O máximo de garantia que o cara te der, melhor. Você está levando para casa um carro mais barato, e ele não é mais barato simplesmente porque é um carro francês. Ele é mais barato porque ele é um carro que tem uma mecânica que não inspira tanta confiança. Ponha isso na sua cabeça e ponha isso na ponta do lápis na hora de decidir por um Peugeot 207. Beleza? Valeu, galera. Espero que não tenha ficado tão massivo esse vídeo, tenha ficado bem explicativo. Valeu!